Eu sou Solange Duarte Alvarenga, sou itabirana, meu pai é itabirano, minha mãe é itabirana, meus avós são itabiranos, meus bisavós são itabiranos e meus tataravós são itabiranos. A minha família toda é de Itabira. E Itabira foi crescendo, então o que acontece? Vieram pessoas de outros lugares, Itabira grande. Só que a gente, quando conversa com uma pessoa que é de Itabira, todos são parentes. Porque naquela época a cidade muito pequena, então casava-se primos com primos, parentes, né? Então todo mundo acaba sendo parente nessa cidade. Atualmente eu coordeno o Memorial Carlos Drummond de Andrade. É uma história longa, porque desde criança eu já gostava de recitar Carlos Drummond de Andrade. A primeira vez que eu visitei um teatro foi quando eu entrei no Colégio Nossa Senhora das Dores. Eu até então nunca tinha visto um teatro com cenário, com cortinas. A hora que eu vi, eu parei e aquilo me encantou. Então a professora, numa apresentação, perguntou: quem vai declamar um poema de Drummond? Eu estava na 3ª série, no teatro. Eu falei, eu. Quando eu subi e entrei no teatro, eu fiquei tão emocionada e vi a plateia cheia, né? Cheia de estudantes. Eu queria mais olhar para o teatro e para a plateia do que declamar, porque aquilo estava emocionante demais. Eu acho que eu falei gelado e tremendo, mas foi muito emocionante. E a partir daí, na escola, também lá no colégio, eu tive professores que despertaram, né, em nós o gosto pela literatura e por Carlos Drummond de Andrade, que era Dila Bragança, né, que foi minha professora nessa época, na infância. E depois, na adolescência, eu comecei a participar desde o primeiro Festival de Inverno de Itabira. Este ano, o festival será o 47º festival. E desde o primeiro eu participei. Isso para mim é importantíssimo. E para Itabira, esse festival aqui, hoje é o mais antigo, que é ininterrupto, né? Que tem na região. Vinham pessoas de outras cidades. As pessoas que estudavam fora vinham durante o festival, que era na época de férias, né? E eu sempre trabalhei, até como voluntária. A dona Miriam Brandão, que era na época que trabalhava, né, fazendo os festivais de inverno, organizando, ela era muito animada. E a gente também, para ganhar os ingressos do teatro, aí a gente aproveitava, ajudava até a carregar piano. E era emocionante. Aí nós criamos, na época, um grupo de teatro chamado Vivendo. Participaram vários itabiranos. Alguns já até faleceram, como Newton Banhandeira, Dico Juan, Beto Tutti Frutti. E outros estão aqui em Itabira. Então, a gente participava desse teatro também, a gente ia apresentar nos bairros. E este grupo era importante para depois também a gente conseguir ingresso para participar e ver as peças de teatro. Inclusive, bairros que estavam começando, Itabira, como João 23, né? Tinham bairros mais antigos, como Praia e outros. Teve um dia que a gente ia numa Kombi, sempre tinha um show e depois apresentávamos o teatro. Jogaram pedra na gente, num bairro aqui da Itabira, porque o seguinte, eles não entenderam a peça, que chamava-se Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles. Então, era um drama de uma família. Então, uma moça engravidava, tinha brincadeiras, e o pessoal não entendeu, não, e falou, que isso? Isso é o quê? E nós saímos de lá correndo, sabe? Mas foi muito legal. Já no outro bairro, onde eu morei, e tinha uma dona muito fofoqueira, Dona Maria, e ela foi já com 90 anos, né? E eu que ficava grávida no teatro. E ela pegou, e mãe foi, na época com meu irmão novinho, mais novo no braço, foi minha avó, né? Que hoje já não existem mais.
Aí essa dona Maria falou, pô, aquela Solange é muito atrevida, olha para você ver. Que eu falava, estou grávida no teatro para o rapaz. Aí ela falou, engravida e ainda não tem vergonha de sair falando para todo mundo que ela está grávida. Então era assim, era uma Itabira menor, né? Mas era bem interessante o que a gente estava construindo, né? Nessa área de cultura. Ah, isso tem muitos anos. Eu estou contando história de uns 40 e poucos anos atrás, que aí eu peguei o pique aqui para falar. Então, isso antes nem existia o Centro Cultural ainda, que é a fundação ali. Então, a gente vinha, nós vínhamos desenvolvendo e fazendo esses trabalhos na área cultural. Além do grupo de teatro também, eu trabalhei junto no Cometa, né, como muitas outras mulheres de Itabira que também trabalharam lá, passaram, né, um tempo. E participei também do grupo NED, Núcleos de Estudos Drummondianos. Era um grupo da faculdade, inclusive para trazer Drummond novamente para Itabira, porque as pessoas tinham uma coisa de não gostar de Carlos Drummond de Andrade, porque ele não viveu em Itabira, né? Foi só quando criança e adolescência. Então, foi a faculdade, né, que participava do Núcleo de Estudos Drummondianos e também o Cometa Itabirano, que trouxe esse Drummond de volta a Itabira. E foi importante, depois, posteriormente, nós criamos a Associação dos Amigos do Memorial, que aí foi quando fundou o Memorial. Mas durou pouco tempo e, ano atrasado, nós retornamos com essa associação, ainda bem. Olha, o memorial é muito importante, não só para Itabira, como para o Brasil e para o mundo. Aqui está a história da vida e obra de Carlos Drummond de Andrade, um dos mais importantes poetas do Brasil. E para Itabira, Drummond é importantíssimo, porque ele nasceu, viveu aqui e ele escreveu uma obra importantíssima. E ele cantou Itabira em versos. A memória de Itabira que foi perdida, que não foi pesquisada, se você for ler Boitempo, você vai sentir e ver Itabira dentro dos livros de Carlos Drummond de Andrade. Além da memória, tem a poesia e a beleza da obra. O memorial é importante para as artes também. Aqui, nós temos um projeto que chama-se Claro Enigma, que é o nome de um livro de Drummond, né, que foi escrito em 1951, né, foi publicado. É exibição de filmes. E nós já trouxemos aqui cineastas para dar palestras e fazer sessão de filmes. Inclusive Silvio Bach já esteve aqui, né, apresentando os filmes dele. E é uma parceria com a Unifei, que eu acho que trabalhando Drummond amava o cinema. Então é importante a gente dar continuidade a isso. Tem o outro projeto também, que é Poesia e Ciência junto à Unifei. Os poemas que apresentam algum fenômeno físico, a gente trabalha a poesia com as crianças e a Unifei faz experimentos físicos. Então, integra uma coisa a outra, isso é lúdico e é importante. O memorial também é importante para ser um lugar onde as pessoas venham pesquisar. Aqui, antes da pandemia, nós recebíamos estudantes de Santa Catarina, do Espírito Santo, da UFRJ. Eles vinham aqui às vezes, porque se você for ler e ver bastante, pesquisar, há muitas teses de mestrado, doutorado, mas aí às vezes o estudante quer vir a Itabira para ver se desperta um outro tema. E sempre quando eles vêm, eles encontram. Quer dizer, Drummond é universal. Drummond, a obra dele está aí. Drummond escreveu sobre o dia a dia e escreveu para tudo. Se você for perceber a obra dele, tudo que você pensa da natureza, da vida, do mundo, do homem do dia a dia, do homem simples, está na obra de Carlos Drummond de Andrade. E isso pode ser muito importante para nós aqui na cidade,
se a gente descobrir e identificar com a obra de Drummond. Então é importante que as pessoas conheçam Drummond, conheçam a obra dele, que é o mais importante. Eu venho caminhando, eu trabalhei na rádio também, fui redatora da Rádio Caraça. Antes, para criar o Centro Cultural, a gente nesse grupo de teatro, nós saímos fantasiados, entramos dentro da prefeitura, o vigia ficou louco, fantasiados de palhaço, entramos dentro da sala do prefeito e falamos, construa um teatro para a gente. Aí ele era Dr. Jairo, muito alegre, abraçou, não, nós vamos fazer um teatro. Claro que teve a vereadora Nitinha, que pediu outras coisas, mas ele lutou muito com a cidade para construir o Centro Cultural, que muitas pessoas não achavam importante fazer o Centro Cultural. Logo depois também nós fizemos uma manifestação, quando foram arrancar as pedras de minério da subida da Rua Santana. Eu subi ali anos para estudar, caindo, eram as pedras escorregadias quando a chuva caía, mas logo quando eu saí da escola, aí eles já queriam arrancar para calçar, porque seria melhor. Mas é o patrimônio que às vezes as pessoas não percebem da cidade que vão sendo destruídos, né? Aquela igreja, eu lembro o dia que ela caiu, porque eu passava ali para ir para a aula de manhã. Olha para vocês verem como que são as coisas. Eu estudava no colégio, não havia essa avenida, Carlos de Paula Andrade, então eu passava pela rua Tiradentes para descer em frente ao museu ali, descia para ir para o colégio, na Rua Santana. Aí a hora que eu passei, tinha caído uma parte, era só uma torre, e aquilo não era difícil reconstruir. Mas por que que aquela igreja caiu? Olha, ali ao lado da igreja, havia até um paredão circulando a igreja, que depois foi arrancado, e ali era tudo calçado com pedras de minério. Essas pedras foram todas arrancadas, num acordo com a Vale, mas aquilo foi para quê? Para passarem os caminhões da Vale, porque até então os caminhões não tinham aquela outra entrada. E o minério ia até Nova Era, a estrada... O minério, a estrada de ferro só vinha até Nova Era. Só em 1945 que a estrada de ferro chegou a Itabira. Então eles arrancaram e o prefeito da época pediu para arrancar todos os casarões de esquina. Também na época não havia um órgão de patrimônio estadual. O IEF ainda não tinha sido criado, né? Só tinha o IFAM. Então as pessoas achavam que era o progresso. Aí o que aconteceu? Arrancaram o paredão. E havia umidade também, as pessoas não restauravam essas igrejas, aí com a infiltração, aí o que? Caiu uma torre da igreja. Quer dizer, ela poderia, se fosse hoje, ser reconstruída. Mas o que acontece? Eles preferiram jogar no chão. Aí a hora que eu passei, eu lembro que era de manhã, tinha um tanto de senhorinhas, donas, eu lembro do padre para lá, para cá, andando assim com a mão na cabeça, porque de tristeza. Eu entrei lá depois da aula, voltando, já tinha muitas pessoas e tinha caído um lustre. Todo mundo catando, eu catei, até hoje guardo, tenho até que procurar lá em casa um cristal do lustre da igreja. Há muitas histórias das pessoas que falam, isso Itabira já teve, Itabira teve isso, Itabira aquilo. Então é uma coisa de perder, sempre perdendo. Então, a cada dia é uma nova imagem também. A cada dia você olha para a serra, já não é a mesma serra. Eu lembro que quando eu olhava da janela do meu quarto, que eu morava ali em frente, tinha ainda o Pico da Conceição, tinha aquela serra. Então, cada dia uma visão nova. Então, as pessoas vão se acostumando com tudo, né? A cada dia uma coisa nova. Não pensa naquilo que você tem de importante, daquilo que é nosso. Então, as pessoas têm falado muito em pertencimento. Isso é muito importante. Sentir isso é meu, sabe? Isso me pertence e isso é bonito. E eu quero passar isso, eu quero transmitir isso, eu quero levar isso para o mundo. Porque é uma coisa importante que eu tenho e é uma coisa que vão fazer as pessoas serem felizes. Porque eu penso que a vida, igual nós estamos passando por este momento tão difícil da Covid, eu penso que uma pessoa que não gosta de ler, não gosta de ver um filme e que não foi acostumada, às vezes não foi despertado para isso, como que é difícil. E um pouco de poesia na vida das pessoas
é muito importante e faz muita diferença. Olha, eu penso no Itabira, em que este patrimônio que ainda nós temos, que ele seja preservado e que as pessoas aqui da cidade se unam e que as pessoas, as escolas, as comunidades, sabe, estejam unidas num só pensamento, numa só emoção para a divulgação da vida e obra de Carlos Drummond de Andrade, com seriedade, e do nosso patrimônio, que ele seja trabalhado na sala de aula, que ele já é o nosso patrimônio cultural. As pessoas só vão gostar daquilo que elas conhecem. Que esse trabalho seja feito desde de criancinha, com as crianças, até com os adultos. Quando a gente conhece, a gente pode divulgar também. Eu queria falar antes para você, quando eu comecei a falar dos festivais de inverno, eu falei de quando a gente começou. Mas também, além do teatro, eu queria falar a emoção que a cidade de Itabira viveu na praça, onde não existia o centro cultural ainda, ali em frente, né, à Câmara hoje, que não existia também. Houve um show, aconteceu, né, um show com a Mercedes Souza. Era inverno e aí eu lembro que a cidade estava toda branca quando ela subiu no palco. Então foi emocionante, eu até arrepio quando eu lembro disso. E aí chegou um rapaz com um ramalhete de rosas vermelhas e entregou para ela. Ela pôs assim, cheirou as rosas e começou a cantar. Olha como que eu estou arrepiada. Foi lindo, foi uma emoção, foi assim um dia especial, que eu nunca vou esquecer na minha memória. Olha como que é isso importante. E tinham pessoas aqui, de várias cidades vizinhas que eu vi, de Patinga, Nova Era, sabe? Então todas vinham para ver. E um outro também evento que me emocionou muito aqui foi um show de Hermeto Pascoal. Ele trocou no teatro, aí já tinha o teatro da fundação. Aí ele tocou e de repente saiu do palco e saiu tocando. E as pessoas que estavam no teatro saíram tocando pela rua, sabe? Muito lindo. E às vezes a gente andava pela rua aqui. Eu lembro que eu descendo de manhã, passo perto do Cinédia, que era um bar, estava Gianfrancesco Guarnieri jogando sinuca, porque ele estava aqui 3 dias de apresentação no Teatro do Centro Cultural, sabe? Olha, então a gente convivia com essas pessoas, assim, com os artistas, né? E Itabira, com o tempo, foi crescendo e foi perdendo um pouco disso. Eu acho que a gente, itabirano, tem que se encontrar novamente, porque Drummond mesmo já escreveu que Itabira tem uma tradição cultural e educativa. Então isso é da cidade, essa tradição você não vai perdendo. A gente pode perder a serra, igual nós perdemos, a gente perde o ouro, perde o córrego, perde o minério, mas a gente não perde a poesia. O mundo é grande, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, tudo cabe, não é? E eu acho que é isso. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes, nem cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei despertados por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.